Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Discutimos hoje o 9º Decreto de Estado de Emergência. Fazemo-lo a caminho de um novo confinamento geral, no momento em que a situação pandémica está fora de controlo no nosso país. É, de resto, a situação e o momento mais grave desde o seu início em março do ano passado. Nisso, todos os especialistas são inequívocos. A primeira questão que importa perceber é como é que chegámos aqui. E para responder, temos de ter em consideração que este problema não é, obviamente, um exclusivo português. A Europa é, neste momento, um dos centros da terceira vaga. Mas também não podemos ignorar que a abordagem errada que o Governo fez em relação ao período das festas e do Natal foi determinante para o agravamento desta situação. E não é a primeira vez que o Governo comete erros graves na abordagem à pandemia. Em primeiro lugar, fê-lo a quando do excesso e dos sinais errados no primeiro desconfinamento, entre idas à praia, espetáculos à noite, era o tempo da tese do milagre português, onde é que isso já vai. Segundo, voltou a errar quando menosprezou a importância e a gravidade de uma segunda vaga, não prevenindo, não tendo os meios de rastreio suficientes e, sobretudo, não tendo preparado o Sistema Nacional de Saúde para responder à pandemia, contratualizando com os privados e com o setor social e alargando assim a toda a capacidade instalada a resposta à pandemia. Terceiro, agora cometeu o erro de, entre proteger ou agradar, escolher a segunda. O Governo não impôs limitação de circulação entre concelhos, não propôs, nem que fosse de forma indicativa, um número limite de pessoas que se pudessem reunir em espaços fechados e sem máscaras, e o resultado está à vista. Um número crescente de contágios e de mortes. As opções foram do Governo. Quer queiram, quer não, os opinadores bem informados. A verdade é que os partidos, Estado de Emergência após Estado de Emergência, votam aqui, como acontecerá hoje mais uma vez, o decreto presidencial, sem conhecermos neste momento as medidas concretas e os seus contornos. Foi o método que o Governo escolheu e, em vez de partilhar e acordar previamente com as forças políticas o contorno dessas medidas. Foi precisamente por isso que nos abstivemos, recusando cheques em branco, por considerar que muitas das medidas estavam mal fundamentadas ou poderiam até ser contraproducentes, como, por exemplo, a concentração aos fins de semana no período das manhãs, que levou a uma enorme concentração de pessoas. É evidente que outros optaram legitimamente por dar sempre o seu voto favorável. E outros ainda optaram, com a mesma legitimidade, por votar contra. Esses fizeram-no em nome de uma utopia liberal, ou de um radicalismo populista, ou de um negacionismo comunista de que o recente comício de abertura do candidato do PCP às presidenciais foi só um exemplo numa sala apinhada, cheia de gente e fechada, como é evidente. Não vos posso deixar dizer, Sr. Deputado, não respondendo a insultos, porque o povo é sereno, que estavam errados. Hoje é absolutamente evidente que, se houve falha, foi por defeito e que a adoção de medidas era absolutamente indispensável, porque só o estado de emergência permitia a adoção de medidas eficazes. E a verdade é que, considerando até a exaustão do SNS e o número de contágios, como é que estaríamos se não tivesse havido estado de emergência? Seguramente bem pior. É incompreensível e inaceitável a urgência de alguns partidos neste cenário de tragédia e de morte na aprovação da eutanásia para mais à pressa. Uma vergonha. Na verdade, a situação é de facto de uma enorme gravidade. Para que fique claro, entre os 193 membros das Nações Unidas, ou seja, entre todos os países do mundo, neste momento somos o 7º pior país do mundo
em número de mortes por Covid por milhão de habitantes. E nestes últimos dias, Portugal tem o 4º pior registro mundial em termos de novos casos de Covid-19, obviamente com reflexo na pré-ruptura dos hospitais. Não restam, por isso, dúvidas que o estado de emergência é indispensável e o confinamento geral é inevitável. No meio de muitas dúvidas e opiniões especializadas, há uma certeza incontornável. Enquanto a vacinação avançará lentamente ao longo do ano, só há uma forma eficaz de travar a propagação do vírus: reduzir o número de contactos entre pessoas. É uma verdade indiscutível, como também é indiscutível que quanto maior for o confinamento, maior será o controle da pandemia. É por isso que a questão das escolas ou do pequeno comércio deve ser tida em conta nessa opção. Um confinamento generalizado é pouco compatível com milhões de pessoas a circular diariamente, transportes públicos, etc. De resto, convém lembrar que este Primeiro-Ministro, que aqui hoje não está, foi o mesmo que nos disse em julho, e vou citá-lo. Peço para concluir. Vou terminar, Sr. Presidente. O encerramento das escolas a 12 de março foi o essencial para aplanar a curva epidémica. O que é que mudou? Nada. É certo que este argumento pode ter a ver também com a necessidade de apoios, designadamente para os pais com filhos menores. As medidas como o encerramento do comércio terão que ter apoios e não poderão ser tão burocráticas. E neste momento, termino mesmo dizendo, Sr. Presidente, que mais do que passa culpas, o que nos importa é exigir ao Governo que tenha a coragem de tomar decisões, de mudar de atitude, que opte pela firmeza em vez de hesitações, pela prudência em vez da propaganda. Mesmo que seja tarde, será a tempo de evitar muitas mortes e salvar muitas vidas. Neste início do ano, este é o nosso voto favorável ao estado de emergência, na esperança de que haja decisões certas no interesse de todos os portugueses. Muito obrigado, Sr. Presidente.